Oficialmente entregue a partir do Mundial de 2006, quando o alemão Lukas Podolski foi o vencedor, o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo é concedido ao futebolista que tenha no máximo 21 anos de idade. Anteriormente não existia tal eleição, mas a FIFA, por meio do seu site oficial, fez uma enquete para escolher os melhores das edições anteriores a 2006, começando a partir da Copa de 58 realizada na Suécia. 1958 foi o ano do primeiro título do Brasil em Copas do Mundo, e naquele plantel estava o garoto Pelé, de apenas 17 anos na época. Nos 2 primeiros jogos, o futuro rei iniciou no banco de reservas, pois estava se recuperando de uma lesão, e entrando a partir do jogo contra a União Soviética, não saiu mais do time, e marcando gols nos 3 jogos mata-mata, foi de extrema importância para a conquista da primeira Copa do Mundo canarinha. Na Copa do Chile, em 1962, a seleção brasileira, liderada por Mané Garrincha, conquistou o bicampeonato sobre a Tchecoslováquia. A artilharia daquele mundial foi dividida entre 6 jogadores, cada um com 4 gols marcados, na qual 2 deles eram os brasileiros Garrincha e Vavá. O melhor jogador jovem daquela Copa foi o estupendo atacante húngaro Florian Albertin, que inclusive também marcou seu nome na lista de artilheiros. Edição realizada na Inglaterra e com o país anfitrião conquistando a taça, a Copa de 66 não traz boas recordações para a seleção brasileira, mas foi naquele Mundial que o mundo ficou conhecendo a classe de Franz Beckenbauer, um dos melhores jogadores da história do futebol da Alemanha. O versátil jogador, que na época tinha apenas 20 anos, marcou 4 gols na campanha do vice-campeonato alemão. Participando pela segunda vez de uma Copa do Mundo, a seleção peruana conseguiu alcançar as quartas de final do Mundial de 70, quando foi eliminada pela futura campeã, Seleção Brasileira. O jovem meio-campo Teófilo Cúbilas foi o grande nome do Peru naquela Copa, quando marcou gols em todas as partidas de sua seleção. O jovem zagueiro Władysław Smuda foi titular em toda a surpreendente campanha da seleção polonesa na Copa de 74, quando inclusive conquistou o 3º lugar sobre a seleção brasileira. Na época, Smuda tinha apenas 20 anos de idade. Titular em toda a campanha da Azurra na Copa de 78, Antônio Cabrini, que atuava como zagueiro, foi escolhido o melhor jogador jovem daquele Mundial. Surgindo muito bem no Mônaco no começo dos anos 80, Manuel Amoros foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa em 82 e nesse mesmo ano disputou a Copa do Mundo na Espanha, onde, mostrando um bom futebol, ajudou a seleção de seu país a chegar até as semifinais. Muito se fala da ótima geração belga nos dias de hoje, mas a melhor participação da seleção em uma Copa do Mundo aconteceu em 1986, quando foi semifinalista. No plantel dos Diabos Vermelhos estava o meia-atacante Enzon Isifo, que foi titular em toda a campanha e ainda marcou 2 gols. A extinta seleção da Iugoslávia teve uma boa participação na Copa do Mundo de 90, quando chegou até as quartas de final, só sendo eliminada nos pênaltis pela futura finalista, seleção da Argentina. Entre seus convocados estava o meio-campo Robert Prozinec, que aos 21 anos de idade foi eleito o melhor jogador jovem daquele Mundial. A seleção da Holanda, que estava no caminho do Brasil na campanha do tetracampeonato, tinha na juventude de Mark Overmars força e velocidade ofensiva para surpreender os adversários. O atacante, que em 94 atuava no Ajax, foi eleito o melhor jogador jovem daquela Copa. Com apenas 18 anos, Michael Owen estreou na seleção da Inglaterra em uma Copa do Mundo, e essa Copa foi a de 98 realizada na França, onde a seleção de seu país parou nas oitavas de final. O jovem atacante, que marcou 2 gols na campanha inglesa, foi escolhido o melhor jogador jovem daquela edição. A melhor participação em Copas do Mundo na história da seleção dos Estados Unidos aconteceu na edição de 2002, quando chegou até as quartas de final. No plantel americano estava o melhor jogador jovem daquele Mundial, o atacante de apenas 20 anos, Landon Donovan, autor de 2 gols na campanha americana.
Em 2006, a Alemanha era o país anfitrião da Copa do Mundo e em seu plantel tinha o garoto Lukas Podolski, autor de 3 gols na campanha alemã que ficou com a 3ª colocação. A partir daquela Copa, o prêmio de melhor jogador jovem seria oficialmente entregue, e o ganhador foi o mesmo Podolski, após vencer a disputa com grandes nomes, entre eles Messi e Cristiano Ronaldo. Thomas Müller disputou sua primeira Copa do Mundo em 2010, quando tinha apenas 20 anos. Naquele Mundial, o atacante marcou 5 gols e foi um dos artilheiros, ajudando a Alemanha a chegar nas semifinais da competição. Merecidamente foi eleito o melhor jogador jovem daquela Copa, em disputa contra Giovanni dos Santos, da seleção mexicana, e o ganês André Ayew. Na Copa do Mundo de 2014, realizada em solo brasileiro, a seleção da França fez até uma boa campanha, chegando nas quartas de final, ao ser eliminada pela futura campeã, seleção da Alemanha. Em seu plantel, a campeã mundial de 98 contou com o ótimo volante Paul Pogba, eleito o melhor jogador jovem do Mundial do Brasil. Sensação da França na Copa da Rússia. Alguém tem dúvidas de que o prêmio de melhor jogador jovem desse Mundial vai para as mãos de outra pessoa a não ser as de Kylian Mbappé? Sinceramente, qualquer resultado que não seja esse será uma grande injustiça, pois o atacante vem fazendo grandes apresentações e é um dos destaques dessa Copa do Mundo.